Glória a Deus. Marcos 5, versículo 18 diz assim: E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vá para sua casa, volte para sua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem feito em teu favor e como Ele teve misericórdia de ti. Amém? Todos, eu acredito que a maioria de vocês conheçam esse texto, o contexto desse texto. Se não conhece, eu quero trazer a memória, eu quero lhe ensinar. Esse texto fala de um homem que vivia endemoniado. Escute, ele não era uma pessoa que tinha influências malignas, ele vivia em possessão demoníaca. Ele morava em sepulcros, túmulos, né? Vivia em cemitérios. Ele, quando acorrentado, ele quebrava as correntes. Esse homem, a vida dele social, familiar, a vida financeira, a saúde, tudo na vida dele estava condenado a viver debaixo de domínio de demônios. Isso até Jesus chegar. Quando Jesus chega na vida daquele homem, ele expulsa os demônios daquele homem e traz libertação, e aquele homem volta a ter vida. Quantos creem nisso? Quando Jesus chega, existe libertação. A luz, escute, o que é treva? A treva é a ausência da luz. Quando a luz chega, as trevas saem. Não é a treva que invade a luz, é a luz que invade as trevas. Então o princípio da luz é quando Jesus chega na vida de alguém, ele começa a transformar e tirar demônios, tirar influências malignas da nossa vida. E muitos de nós somos ou éramos como esse gadareno. Pastor, não, nunca fui, ou não sou. Sim, nós somos ou éramos. Todos nós aqui estamos nessa condição, ou somos ou éramos. Por quê? Porque esse gadareno é uma representação de uma pessoa que vive longe de Deus. Uma pessoa que vive debaixo de domínio de demônios é porque não está debaixo do domínio do Espírito Santo. E uma pessoa que está debaixo do domínio do Espírito Santo não pode estar debaixo do domínio de demônios. Ou seja, ou luz ou trevas. E todos nós vivimos um dia nas trevas, ou estamos vivendo. Talvez você entrou aqui e você está debaixo de trevas. Você está debaixo de opressão maligna. Não necessariamente possessão, mas opressão. Você está longe do propósito de Deus. Ou você já esteve. E como esse homem é tão interessante, que ele vivia preso em sepulcros. E nós, muitos de nós, somos atormentados por vícios, por medos, síndromes de pânico, depressão, sentimento de morte, como aquela moça que eu falei no culto. E isso tudo são lugares em que Deus não está reinando. Naquela esfera, Deus não está reinando. Ele ainda não é rei ali. Ele ainda não assumiu o trono daquele lugar. Quando Deus assume o trono de um lugar, Ele reina. E quando Ele reina, os espíritos malignos e ofensas malignas têm que ir embora. Quantos creem nisso? Eu não estou falando de show em manifestações como muitos fazem. Libertação não é dar show com o demônio falando e dando entrevista, né? Isso não é libertação necessariamente. A expulsão demoníaca é o último estágio. A libertação vem muito antes. Quando você tira lixo de dentro de você, os demônios não têm mais lugar. Quantos creem nisso? Então o princípio da libertação não é expulsar demônio, é tirar lixo. Porque se você deixa lixo na sua cozinha, moscas virão. Não adianta espantar mosca. Tem que tirar o lixo. Quantos concordam comigo? Então às vezes nós estamos buscando libertação em Deus, mas nós estamos cheios de lixo guardado. E aí não conseguimos ser libertos. Aí Deus começa a entrar em casa. E a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida. Até na casa do rock toca essa música, não é? Como Zaqueu, eu quero subir. E glória a Deus, que bênção. Eu não tenho problema com isso. Mas a gente canta, mas não deixa Jesus entrar na minha casa. Ele entra em algumas áreas só. Só que quando ele entra, ele começa a libertar. E quando a gente é liberto, a gente é grato. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem muito foi perdoado, muito perdoa, e quem muito foi amado, muito ama. E agora esse gadareno, que vivia numa cidade chamada Gadara, por isso alguns subtítulos chamam ele de o endemoniado gadareno. Esse cara agora está liberto, ele não vai dormir mais no sepulcro.
Ele não vai mais comer comida, bom, o que ele comia no sepulcro? Ele não vai mais precisar depender de resto de comida no lixo. Esse cara agora está liberto, ele tomou um banho. Ele não está mais fedorento, ele está com uma roupa. Ele está sentado ouvindo aquele que o amou. Ele está sentado sendo discipulado por Jesus. E Jesus está falando, ele está ali apaixonado. E aí Jesus levanta, vai entrar no barco para ir embora. Isso não está escrito, mas eu imagino que ele falou, opa, vamos junto. Aí Jesus, ei, onde é que tu vai? Eu quero ir contigo, cara. Ninguém me amou como você. Ninguém me libertou como você. Ninguém cuidou de mim como você. Ninguém fez o que você fez. Eu não quero te deixar nunca mais. É isso que acontece quando alguém encontra Jesus. Ele pode largar a religião, mas Jesus ele não larga. Ele é apaixonado por Jesus. E agora esse cara quer seguir Jesus. E Jesus fala, só um pouquinho, você não pode vir comigo. E é estranho. Porque muitos Jesus permitiu que o seguisse, mas esse gadareno não. Ele falou, volta. Volta para a tua casa, volta para a tua família. E fala para eles o que eu fiz. E nós pregamos por muito tempo o evangelho do Ide. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ide pregar o evangelho do Ide. Uau! E é bíblico. Nós não podemos tirar o evangelho do Ide. Mas eu tenho percebido que nós temos que pregar primeiro, ultimamente, nós temos que pregar o evangelho do volte. Porque, irmãos, se nós voltarmos naquilo que Deus vai falar conosco essa noite, nós vamos, o ID vai ser muito mais fácil e muito menor. Eu provo para você. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Se os pais, a família desse crente que agora está preso, se a estrutura tivesse saudável, esses 7 de 10 não estariam lá. Então, 70% dos presídios diminuiriam. O evangelho do ID não precisava tanta gente pregar, menos pessoas precisavam ir. O evangelho do ID é tão grande, porque tem que voltar. Tem que chamar as pessoas de volta. Sabe qual é a maior igreja do Brasil hoje? A desviada. É a maior igreja do Brasil. A desviada. E por que eu digo que a igreja desviada é a igreja? Porque o filho pródigo continua sendo pródigo, mesmo não estando em casa. Então, aquele irmão que está lá na boca, que está lá agora numa zona de prostituição, ele é filho, ele só está fora do lugar que deveria estar. Quantos creem nisso? O que ele tem que fazer? Voltar. É só voltar. Só que algumas voltas são mais simples e mais próximas do que a gente pensa. E a gente ora para que o filho pródigo volte. Uau, e eu também oro. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar também precisando voltar sem saber. Quando nós somos libertos, depois de libertos, nós vamos libertar outros. Começa primeiro na nossa casa, depois Jerusalém, Samaria e confins da terra. Quando Jesus falou para aquele jovem, olha, tu vai comigo, não tem problema, eu posso te usar, eu vou te levar para as nações, tu vai pregar. Irmãos, às vezes alguns pastores me chamam e falam assim, pastor Telmo, eu quero, me usa aí, eu quero pregar, porque eu tenho um chamado, eu sou evangelista, eu sou mestre, eu sou isso, e me usa. Eu falo, vem cá, como é que você está? Onde é que estão os seus filhos? Não, meus filhos é o seguinte, um está não sei aonde, o outro não visita há 2 meses, o outro está desviado, mas me usa. Eu falo, não vou te usar, volta para a tua casa. Porque a Bíblia fala que eu não posso cuidar das coisas de Deus se eu não cuido primeiro da minha casa. E aí, o que eu tenho percebido, e Deus tem falado ao meu coração, que muitos de nós precisamos voltar. Voltar. Maridos, nós precisamos voltar. Os maridos precisam voltar para suas casas. Não deixe os sepulcros, as cadeias, o trabalho, a faculdade, a prostituição, a obra te roubar daquilo que é importante. Volta para casa. Irmãos, escute, quando um homem, uma mulher, sai de casa e vai ter um relacionamento fora do leito conjugal, vai entrar num lugar de prostituição, de adultério, seja virtual ou físico, quando ele está aqui, ele saiu de casa, mas ele voltou, ele entrou para dentro de casa, ele está ali agora com a esposa, com os filhos, mas escute, ele voltou fisicamente, o coração dele não está mais aqui.
E aí, quando ele está aqui, ele está debaixo de demônios, influência de demônios. Aqui ele está num sepulcro, aqui ele está com corrente. Aí ele volta, mas é igual aquela corrente com uma bola de ferro. Ele volta, mas ele está preso. Ele está igual o gadareno. Ele está comendo lixo. Esse caminho para ele parece ser bom, mas é de morte. A Bíblia fala que é de morte. Ele é como um boi indo para o matadouro. E agora ele está aqui. E a família está lá, ele precisa voltar para cá. Porque enquanto ele está lá, seus filhos estão desguarnecidos. Sua esposa está desguarnecida. Eu ouvi uma história de uma mulher que ia trabalhar à tarde, e nesse processo de ir trabalhar à tarde, ela deixava a filha com o vizinho. O vizinho era um senhor legal, capaz. Só que o senhor começou a abusar daquela menina. Escute, é o culpado desse abuso. Claro que é o homem, o cara que abusou. Eu não vou nem dizer o que eu penso para fazer com um cara desse, porque é pecado o que eu penso. É muito pecado o que eu penso. É muito, nem posso falar. Mas o culpado maior não é ele, é a mãe. Não podia, não é o lugar. Mas aí tudo bem, queridos, eu não quero ficar na periferia, porque tem alguns lugares aqui, por exemplo, tem mulheres. Eu ouvi testemunho de uma mulher agora que ela ficou viúva com 27 anos, 3 filhos, ela tinha que trabalhar. Entende? Eu não quero entrar em alguns lugares, mas a maioria de nós não é por necessidade, é por orgulho, é por ganância. Eu conversei com um casal, que eles têm 2 filhos pequenos. Eles trabalham o dia todo, chegam em casa às 6 horas da tarde, ficam meia hora com os filhos, pega o filho, entrega no sogro ou na sogra, vai estudar, fazer faculdade os dois trabalham o dia inteiro, faz faculdade todos os dias. Onde é que estão os filhos em 4 anos? Onde estarão? Quem vai ministrar sobre eles? Quem vai colocar a mão sobre eles e abençoar todos os dias? Quem vai ensinar as escrituras? Quem vai caminhar com essas crianças? Quem? Alguém. Vai ficar um vácuo, e nesse vácuo que os demônios do gadareno entram. Por isso que Jesus falou, volta para casa, cara. Eu te libertei. Já que eu te libertei, volta para casa. Eu te libertei para te curar a tua casa agora. Vai lá, reconcilia com teus pais. Vai lá, resolve. Sabe por que tu estava aqui com demônios? Porque tinha brechas abertas. Vai lá e restaura isso. Eu não estou falando contra estudo. Eu estou fazendo faculdade. Só que tem tempo para tudo debaixo do sol, para todas as coisas. Eu falei para esse casal, vocês amam um ao outro? Sim. Vocês amam os filhos de vocês? Sim. Então larga essa faculdade. Ai, mas aí o meu prestígio era um sonho. Você está sonhando o seu sonho. O sonho de Deus para você agora, seja mãe, seja pai, seja marido, seja esposa. Porque daqui a 4 anos... Eu faço uma pergunta. Quantos aqui de nós, se tivesse um filho na droga, perdido, venderia tudo que tinha para trazer ele de volta? Quantos venderiam tudo que tinha? E por que a gente deixa se perder por alguns reais a mais? Por um lazer a mais? Por uma série na Netflix a mais? E os nossos filhos do lado, sapateando em cima do celular, sendo discipulado e disciplinado por outros. Maridos, volta para casa. Esposas, volta para casa. Ah, mas o orgulho da mulher. Irmão, feminismo, machismo e um monte de demonismo que tem por aí, nenhum deles é de Deus. Nem o machismo é de Deus, nem o feminismo é de Deus. O feminismo é um grito desesperado das mulheres por falta de homem de verdade. Aí o feminismo bate em coisas desnecessárias.
Irmãos, tem que ter licença paternidade. Mas a licença maternidade, pensa comigo aqui. A criança nasce, ela quer mamar. Ela não mama no nariz. Porque se mamasse no meu, por exemplo, ficava gordinha rápido. A criança não mama no dedo. A criança mama no peito. E quem tem peito é você, santa. Então a licença maternidade é por isso. Ponto. Não é uma questão religiosa. É uma questão biológica. A natureza ensina. Hoje nós temos o sistema de trabalho. Ok? Antigamente como é que era? Caça. E aí quem tem mais força para caçar? O homem ou a mulher? O homem. A cesta do basquete masculino tem uma altura. A cesta do basquete feminino é outra altura. Por quê? Porque as mulheres não valem nada. Se rala. A rede do vôlei masculino tem uma altura, a rede da feminina tem outra. Por quê? Porque vocês são fracas. Porque é uma questão física. Os direitos são iguais. Deus fez homem e mulher diante de Deus. Não tem escravo, não tem livre, não tem preto, não tem branco, não tem pobre, não tem rico, não tem homem, não tem mulher. Todos somos um só na família de Deus e diante do Senhor. Os direitos das mulheres em Constituição tem que brigar mesmo, porque todos temos o mesmo direito. É justo. Mas mulheres, cuidado, por causa do feminismo, muitas de vocês estão saindo de casa. E me perdoe, infelizmente muitos gadarenos estão sendo criados. Malaquias capítulo 4, abre comigo. Quantos me amam ainda? Eu senti uma rejeição. Malaquias 4, versículo 6. Olha o que diz. O último versículo do Antigo Testamento. Diz assim: Ele, Elias, procurará trazer com que os corações dos pais se retratem. Algumas versões falam se convertam, outras falam voltem. Ele, Elias, procurará fazer com que os corações dos pais voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos voltem para os seus pais. Do contrário, eu castigarei a terra com maldição. Escute. Nos últimos dias, Deus precisa trazer de volta o coração dos pais aos filhos. Os pais precisam voltar para o coração para os seus filhos, pedir perdão. Eu acredito que nós pais precisamos mudar a nossa postura com os nossos filhos. Quem viu aqui um vídeo de uma moça grudando no cabelo da mãe, pedindo para levar numa festa? Quem viu esse videozinho? Rodou aí. Um videozinho, uma moça de 15 anos, mais ou menos. Ela gruda no cabelo da mãe e filma, a cena está filmada. E o pai está ali, larga amorzinho, larga amorzinho. E ela assim, leva na festa, senão eu não largo. E ela puxando o cabelo da mãe, a mãe está doendo, filha. Não interessa, me leva na festa. Tá bom, eu vou te levar. Não, eu te solto lá na festa. Irmãos, quando eu vi esse filme, eu estava vendo o filme, o italiano que está dentro de mim, ele lutou jiu-jitsu dentro de mim. Muay Thai, eu dei voadeira dentro de mim mesmo, assim, ó. Eu pensei, se eu pego. Eu pensei, meia hora comigo, meia hora. Irmãos, é uma cena horrível de ver. Uma mãe sendo envergonhada, humilhada. Mas sabe o que é isso? Isso é resultado de uma geração de pais que saíram de perto dos seus filhos. Por quê? Porque disciplinar filho não é uma tarefa fácil. E disciplinar filho exige tempo. Disciplinar filho exige recurso. Disciplinar filho exige renúncia da Netflix. Disciplinar filho exige renúncia do futebolzinho. Disciplinar filho exige renúncia de prazeres pessoais. Porque para cuidar de filho tem que ter tempo. E aí exige renúncia, talvez de alguns reais a mais, ou de prazeres a mais. Quantos entendem? Abra comigo, por favor,
Provérbios 23. Dá um pouquinho mais para mim. Ou de retorno só então. Porque a chuva apertou. Olha o que diz Provérbios 23, 13. Não hesite em disciplinar a criança. Olha aqui para mim. Não recue em disciplinar a criança. Olha o que diz. Ainda que se for preciso, corrige ela com a vara. E o texto continua, fica tranquilo, ela não morrerá. Irmão, isso aqui é frase de mãe. Vem aqui, não vai morrer, vem cá. Esse não vai morrer, irmão, é o corredor da morte. A mãe dizia assim, passa aqui, vai pro quarto. Ela com a cinta dobrada, entra, não vai morrer. Está aqui, irmão. Minha mãe sabia a Bíblia. Está aqui, ó. Ainda que precise corrigir com a vara. É só que ela não usava, era cinta. Aqui, ela não morrerá. A criança não morre. Quem aqui tomou varada, chinelada e está vivo? Diga aleluia. É o corredor da morte. Passa aqui, amor. Aqui a mão atrás. Aqui, ó. Oh, mãe. Oh, mãe. Oh, mãe. Mãe. Ah! Passa. O que eu te falei? Eu não te disse que não era para mexer naquele leite condensado? Quem aqui fazia furo e botava o preço em cima? Ela botava. Eu falei, agora eu quero fazer um bolo para o aniversário da tua irmã. E não tem, e o mercado está fechado. Passa aqui. Irmão, dependendo da velocidade que tu passava, tu apanhava só uma vez. Se tu demorasse um pouquinho, era 3. Era rapidinho, era uma velocidade assim, né? E tinha umas mães que faziam, dobrava a língua assim, não. Escuta. Esse texto aqui é sabedoria pura. Olha o que diz. Não hesite em disciplinar a criança, ainda que for preciso usar a vara, ela não vai morrer. E o versículo 14, olha o que diz. Castigue ela. A versão que eu gosto mais é corrige, tá? Corrige ela, tu mesmo. Sabe o que é tu mesmo? Não terceirize educação. A escolinha da igreja está 1 hora na semana, o resto é seu. Não terceirize educação. Quem dá educação, disciplina, cuida e corrige é você. Não é a creche, não é a escola, não é o professor, é você. 20 anos trabalhando no exército, o pessoal chega lá e fala, ai, pega o meu filho, dá um jeito nele. Aqui não é reformatório, a educação já veio até ali. Quantos entendem isso? Então, você mesmo está dizendo aqui, ó, você corrige ele com vara, assim livrará ele da morte e do inferno. Está escrito aqui, não sei a sua versão, essa versão aqui fala inferno. Sabe o que ele está dizendo? Pai, mãe, você pode livrar o seu filho dos sepulcros como o gadareno estava. Aquele garoto vivia um inferno entre sepulcros. E sabe quem podia livrar eles dali? O pai e mãe. Disciplinar filho não é fácil. Por isso, pais que estão aqui, volte para os seus filhos. Eu gosto de uma frase de uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E quando ela estava discursando no Prêmio Nobel da Paz, ela usou a seguinte frase: querem promover a paz no mundo? Voltem para suas casas e amem suas famílias. Quem falou isso? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que lidou com os piores dos piores. Uma mulher que cuidou, ela tinha uma frase que ela dizia sempre, Deus, é uma oração, eu li o livro dela, o diário dela. Ela orava quase todos os dias, dizendo, Senhor, eu quero ser luz para os que estão nas mais trevas, mais densas trevas. E ela andou. Onde ela andou,
ela andou e tocou naqueles mais perdidos. E ela descobriu que aqueles mais perdidos, endemoniados, perdidos, alucinados, enlouquecidos, os mais... Ela foi no submundo do ser humano. E ela descobriu que para promover a paz, para corrigir isso, era a família. Ela descobriu isso. E se Madre Teresa de Calcutá descobriu isso, sendo tudo que ela foi, eu acredito que tem algo de sabedoria na frase dela. E eu vejo na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus salvando e protegendo a família. Porque a família é curada, uma sociedade curada. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Precisamos voltar. Precisamos voltar. Precisamos... Ei, larga o ministério. Volta. Deus precisou tirar o meu ministério por um tempo. Porque eu cheguei a perder minha casa. De tão envolvido pelo ministério que eu estava. Eu ia 8 vezes por semana para a igreja. Domingo eu ia 2 vezes. 8 vezes eu ia. Aí eu tinha uma esposa em casa, com um vácuo. Eu não estava na prostituição, mas eu estava fora do lugar que devia estar. O meu coração não estava em casa, estava na obra. E aí quando eu voltei, já tinha um buraco. E para consertar esse buraco, só a graça de Deus. Só a graça. Quando os pais se retratam, voltam para os seus filhos se voltam para os seus pais. O coração dos filhos que estavam nas paixões da carne, estavam no medo, presos em traumas, em orfandade, voltam para Deus. E eu tenho um conselho para os filhos que estão aqui. Os filhos que estão aqui. Voltem para os seus pais. Voltem para o princípio da honra. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é um mandamento para os filhos dizendo: honrai pai e mãe. Por quê? Para que os seus dias sejam longos e prósperos. Sabe o que significa isso? Que quando você caminha no princípio da honra, existe uma bênção sobre você. Quando você sai do princípio da honra, eu ferirei a terra com maldição. Lembra? Enquanto o coração do pai não se converte para os filhos e o coração dos filhos não se converte para os pais, o que acontece? A maldição vem. E aí os gadarenos surgem. Irmãos, eu posso ir... É fácil para mim jogar uma pedrada nos gadarenos. É fácil para mim. Eu tive um pai presente, com falhas, mas tive. Tive uma mãe, eu tive um modelo de família. É fácil jogar uma pedrada no gadareno, mas você não viveu como ele viveu. Você não sabe o que ele passou. Então nunca jogue pedra em ninguém. Agora você tem possibilidade de olhar para você e hoje, a partir de hoje, ser liberto dos sepulcros e voltar para casa. Essa noite o Senhor tem poder de vir e libertar você de todos os sepulcros da sua alma. Sepulcros de medo, sepulcros é lugares mortos, sonhos, coisas que morreram. Escute, Deus tem poder de vir limpar isso, mas Ele limpa com um propósito, e o propósito é simples: volta para a sua casa. Converte o teu coração de volta para os seus filhos, converte o coração de volta para os seus pais. Tem pessoas aqui que precisam voltar lá para o seu pai, para a sua mãe e pedir perdão. Você saiu pela porta do fundo, você não teve a bênção para casar, você desobedeceu, existe uma lacuna, existe um lugar que falta uma bênção aí. Este lugar entra com ferida de maldição se você não consertar. Deus quer abençoar os seus dias, mas Ele não pode abençoar os dias fora do princípio da honra. Então você precisa honrar. Filhos, se você ainda tem os seus pais, eu te aconselho, honre-os, beije-os, abrace-os, enquanto você os tem. Honre, não perca as oportunidades, voltem para os seus pais. Filhos espirituais, caminhe honra, não desonra.
Guarde o seu coração, a sua língua. A Bíblia fala que um dos filhos de Noé, amaldiçoou, expôs o pai. E a Bíblia fala que Cã foi amaldiçoado porque ele expôs o pai. Escute, ele nem falou pai desgraçado, endemoniado, não falou nada disso. Ele só pegou o pai e expôs a nudez do pai. E olha que Noé não estava certo, tá? Noé desceu da arca, fez uma vinha, fez um vinho, tomou um porre. Noé estava bêbado, loucão da cabeça. E o filho disse, olha que vergonha. Aí o filho falou, olha que vergonha meu pai. Quando ele falou, olha que vergonha meu pai, uma maldição veio sobre Cã. E os outros 2 filhos cobriram o pai, sem olhar para a nudez do pai. Eles vieram com manto, sem olhar, e cobriram. Sabe o que é isso? Honra. Você não tem o direito, por mais que o seu pai possa ser um gadareno, você não tem direito. O seu direito diante de Deus é de honrar. Não significa que você vai concordar, mas honrar sim. A palavra para mim, para você essa noite, não é uma palavra de vai dar tudo certo, está tudo resolvido, glória a Deus, prosperidade, aleluia, xalá, aleluia, não é isso não. A palavra de Deus para mim e para você é, nós precisamos voltar. Voltar para os nossos casamentos, voltar para os nossos filhos, voltar para os nossos relacionamentos, voltar para os nossos pais, voltar para aquilo que não tem preço. Então eu profetizo em nome de Jesus, se alguém aqui está trabalhando tanto, o emprego está prosperando tanto, que está roubando você da família, eu profetizo desemprego. Ai, está amarrado. Repreenda em nome de Jesus. Não, irmão, se for preciso tirar um emprego, Deus vai tirar para que não perca você. Ele vai abrir outra porta, Ele não vai deixar faltar nada para você. Quantos entendem isso? Então, quem aqui é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Você não deixa faltar nada para eles. Agora, se for preciso tirar o videogame, você tira. Tira ou não tira? Tira na cinta, não tira? Sim ou não? Eu falei hoje à tarde que a gente devia ter um quadro em casa de uma cinta pendurada. Em memória. E botar uma frase embaixo assim, ó, me salvou do inferno. É quase herético, né? Porque é Jesus que salva. Mas ele usa a vara. Em nome de Jesus. E eu encerro lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Abra comigo. Eu conversei com um pai. Essa semana retrasada, eu fui na casa de um casal. Fomos jantar. E aí, na conversa, eu perguntei para o pai, ele tem uma filha de 12, 11 anos, não lembra a idade. Eu falei, pai, você sai com a sua filha? Como assim? Não, sai com ela, assim, no shopping, para ficar com ela. Pai? Tipo pai? De mão dada, assim, de braço, pai? Não. Por quê? Não, porque não precisa, né? Precisa. Eu pago as contas, tá tudo... Falei, não, pai, precisa, sua presença é importante na vida dela. Passou uma semana, eu estava no shopping, olhei num cantinho, numa mesa, ela e o pai. Ela conversando, olhando, e ele parado, dando atenção, olhei aquela cena. Ele me viu e fez assim, ó. Irmãos, eu confesso, aquela cena me emocionou. Porque talvez aquela menina poderia ser um gadareno. Talvez um menino ia chegar no ouvido dela e com 13 anos ela podia ter um filho. Mas a presença do pai vai salvar ela do inferno. Correção, o cuidado, a presença. Eu te abençoo em nome de Jesus. Para que você possa caminhar no lugar onde Deus quer que você caminhe. E eu encerro lendo Apocalipse 2. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie, por causa de meu nome, e não te deixasse desfalecer. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o meu primeiro amor. Recorde depois onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras práticas. Volta ao primeiro amor. Nós temos que pregar o evangelho do volte. E essa noite estou pregando aqui o evangelho do volte. Nós precisamos voltar a jejuar.
Estou falando agora para quem tem experiência com Deus, quem já teve experiência com Deus. Nós precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a ir para o monte. Nós precisamos voltar a ter tempo com Deus no quarto. Voltar às primeiras práticas. Nós precisamos voltar a se alegrar com a salvação. Nós precisamos voltar a se alegrar com o batismo. Nós precisamos voltar a ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos voltar. Que Deus tire eu e você do automático e coloque num relacionamento. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que a sua casa esteja debaixo da graça, que Ele não precise vir ferir a terra com maldição. Quantos creem nisso? A maldição que Deus fere, meu irmão, sabe o que é? Não é nada mais, nada menos que a vara. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A febre é boa ou ruim? A febre é boa, porque a febre denuncia que tem algo errado. Sabe o que é a maldição? Tem algo errado. É uma vara de Deus. Sabe o que é aquela vara te esperando quando você fez a arte? É a maldição. É um bom nome para dar para aquela cinta, maldição. Está ali a maldição. Mas aquela vara, aquela maldição, colocava os filhos para o lugar que deveria estar. Eu te abençoo, para que você não precise da correção, da vara e da maldição, mas que você tome uma posição essa noite, sem emoção. Pastor, mas aí eu queria ir para frente. Não precisa vir para frente. Pastor, mas eu queria sentir um arrepio. Não tem que sentir arrepio. Você tem que entender o que Deus está falando, crer e obedecer. Posso ouvir um amém? Não. Entender, crer e obedecer. Quantos entenderam o que Deus falou essa noite? Quantos creem no que Deus falou essa noite? Obedeça em nome de Jesus. Se posicione. E eu profetizo graça. E aonde o diabo tentou entrar, aonde faltou, eu declaro em nome de Jesus que neste lugar a graça vai cobrir. Pode ficar de pé, meu irmão, eu quero orar por você. Essa graça vai cobrir. Pai, em nome de Jesus, eu oro primeiro pelos homens que estão aqui. Tantas coisas têm roubado os homens das suas casas. E a falta de um homem, de sacerdote, gera buracos em que espíritos malignos começam a dominar. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor levante nessa geração homens de verdade, homens que entendam que a presença deles é fundamental. Homens que não tenham medo de confessar os seus erros. Homens que têm coragem de dizer, eu errei. Eu profetizo em nome de Jesus, levanta nessa geração, levanta nessa casa, levanta nessa cidade, homens que entendam o seu lugar. Homens que estão aqui, volte. Os homens que estão ouvindo essa mensagem pela internet, volte. Homens que vão ouvir essa mensagem no YouTube, volte. Volte para suas esposas, voltem para os seus filhos. Não permita que os seus filhos se tornem gadarenos. Volte. Esposas, mulheres, mães, voltem para os seus casamentos. Não permita que a correria do dia a dia te roube da alegria de ver o seu filho começar a falar, da alegria de ver e crescer e disciplinar com a vara, mas ver o seu filho crescendo com dignidade numa geração perversa. Eu profetizo, vocês verão, aqueles que estão recebendo essa palavra, aqueles que porão em prática, eu declaro, vocês verão os filhos de vocês sendo levantados como sacerdotes, como ícones nessa geração. Seus filhos estabelecerão padrão, serão modelos de casamento.
Você talvez não teve o modelo de casamento dos seus pais, mas através da posição sua hoje, vai gerar modelo para os seus filhos, e os seus filhos serão modelos. Em nome de Jesus, eu declaro: filhos que estão aqui, voltem para os seus pais. Voltem para os seus pais. Peça perdão pela rebeldia, pela palavra, pela resposta maldada, pela desobediência, pela fuga. Aproveite, ame os seus pais, honre-os. Não dê corbelha de flores no velório, dê flores em vida. Ame-os, ame-os. E aos filhos pródigos que estão desviados da casa do Pai, que um dia estiveram com o Senhor Jesus, hoje não estão mais, estão longe. Você que está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou aqui agora, eu declaro em nome de Jesus, o Pai está esperando você de volta. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. A casa está pronta, os filhos já estão aqui esperando você. Pode voltar, os seus irmãos te esperam, o Pai te espera. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar fruto, e que as famílias sejam curadas, e que o avivamento que eu acredito que vai começar pelas famílias, comece pela minha vida, comece pela minha casa, comece pelo meu casamento. Quero que você abrace a sua família agora aí, se você o tem. Se você não tem, adota alguém, não fica sozinho. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar todas as famílias aqui representadas. Eu profetizo que os espíritos imundos serão expulsos dessa família, em nome de Jesus. Eu quero declarar que Jesus, o Filho de Deus, Ele tem autoridade para te libertar, para repreender e jogar fora toda a cadeia, todo o sepulcro, toda a morte que tem na sua mente, toda a falta de perdão, todo o medo, toda a depressão, toda a angústia. Tem poder de ser dissipado pelo poder daquele que tem todo o poder. Mas eu declaro em nome de Jesus que quando Ele te libertar, ou se você já foi liberto, por favor, volte para sua casa e conte para eles tudo que Deus fez. Conte para eles tudo que Deus está fazendo. Seja um testemunha em confins da terra, em Samaria, mas por favor, antes, seja uma testemunha em Jerusalém, na sua casa, em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra. Quando você recebe essa palavra, estende a mão para mim, por favor. Ora por mim, me abençoa, abençoa minha família, por favor. Ore pelo meu casamento, ore pelos meus filhos. Nem sempre é tão fácil. Às vezes o medo bate a porta. Palavras malditas sobre esse ministério são lançadas. Ore por nós, para que a gente conserve o nosso coração em Deus, para que a gente não se perca nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, Senhor, eu recebo a oração da igreja. Eu recebo a oração desses meus irmãos agora, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo esteja com todos, amém?